Olá, tudo bem? O meu nome é Alexandre Barros. E eu sou Carolina Melling. Sejam bem-vindos ao programa Autotécnica TV, tecnologia clara e simples. Você deve estar se perguntando o que é Autotécnica TV. O Autotécnica TV é o mais novo programa automobilístico da televisão brasileira. Aqui você vai ver matérias inovadoras de tecnologia de automóveis, numa visão clara e simples, de uma forma que você nunca viu. A tecnologia usada no carro está ficando cada vez mais complicada. Por exemplo, freios ABS, suspensões eletrônicas, carros híbridos, novos tipos de combustíveis, catalisadores e muito mais. Mas para que serve tudo isso? Como é que nós podemos usar toda essa tecnologia a nosso favor? Além destas explicações, o Autotécnica TV vai dar dicas de como conservar o seu carro, fazer a manutenção e como dirigir de uma forma mais segura. Exatamente. Tudo explicado da maneira Autotécnica TV. Tecnologia clara e simples. Então vocês estão convidados a nos acompanhar ao mundo dos automóveis. Muito bem, Carol. E no programa Autotécnica de hoje teremos... Conheça em detalhes o crash test da BMW. Conheça o sistema Citroën Snow Motion. Ô, Carol, você pagaria para destruir seu carro em 0,3 de segundo? Claro que não. Pois a BMW gasta milhões de destruição, só que para garantir cada vez mais a nossa segurança. E nós fomos até a Alemanha, na central de pesquisas da BMW, ver como é preparado um crash test. Vamos ver. Gostaria de apresentar agora para vocês uma família que se dispõe a estar protagonizando sistematicamente situações que a gente nunca gostaria de passar. É a família dos dummies, que são infinitamente mais complexos do que o primeiro olhar pode nos fazer imaginar. Estes são os Robocops da segurança. No seu interior, na sua estrutura, que imitam um corpo humano, lá temos sensores que imitam toda a capacidade de um ser humano durante um impacto ou uma batida. Além disso, eles possuem uma quantidade impressionante de instrumentos para poder trazer para a gente toda essa informação. Trazem também informações de como reagem as diferentes partes do nosso corpo em caso de um impacto. A estrutura humana, os ossos, os músculos, os próprios órgãos têm limite de resistência, você sabe. Essas resistências já são conhecidas, vários testes já foram feitos para se medir essas capacidades. Mas a função desses dummies que no momento estão usando roupas íntimas, eles são capazes de reproduzir e medir exatamente o que acontece durante um impacto com as diversas áreas do nosso corpo, como eles reagem. Isso é importante para avaliar as potenciais lesões que nós podemos sofrer durante um acidente automobilístico. E essas centenas de milhares de informações, centenas de milhares de dados são recolhidos no momento do impacto e tudo tem de ser muito bem armazenado, calibrado, portanto. Essa capa tenta simular como se comporta a musculatura e a pele de uma pessoa, e claro, de uma maneira muito interessante. Chegou o momento da verdade. Um dos integrantes dessa família de Robocops é trazido. Olha a resignação do pobre rapaz. E ele sabe o que vai acontecer. Vão colocá-lo num veículo que será submetido a um impacto lateral, um violento impacto lateral no limite da resistência do corpo humano. Isso será medido. Ele não está com problemas de locomoção por acaso. Acontece que diante desses impactos tão violentos para o ser humano, temos um movimento descontrolado dos braços, por exemplo. Quando se faz esse tipo de medição, a gente pode interferir inclusive na própria medição. E por isso esse abnegado condutor está assim, faltando um pedaço. Aqui começam a jogar o que nós chamamos de procedimentos que são aplicáveis a todo momento de um ensaio e em qualquer tipo de ensaio, estou falando. Tudo tem de ser feito de tal maneira que os resultados possam ser comparáveis. Se eu fizer uma modificação ou aplicar uma velocidade, se eu colocar o boneco numa postura diferente de cada vez, depois eu não vou poder comparar corretamente os resultados de um ensaio com o outro. Por exemplo, o senhor que agora está controlando o nível e a posição exata em que tem de estar os joelhos. E de novo.
Isso para poder comparar os resultados com outro impacto similar. Este cavalheiro, com esse dispositivo conectado a distintas partes nos distintos sensores que têm esses dummies internamente. E os canais de saída, os acessos de saída, para assim verificar que tudo está correto para o instante prévio da colisão, ou seja, que tudo está ok. Fundamentalmente, esses aparelhos são acelerômetros, que medem, portanto, as acelerações. Quando a gente tem a possibilidade de medir uma aceleração e conhece o peso avaliado, nós também conseguimos medir as forças atuando. E com essas forças atuando, somos capazes de medir a resistência do corpo humano. Na verdade, quando a gente mede uma aceleração, significa que estamos medindo as mudanças de velocidade. É como comparar a desaceleração de 100 a 0 em 5 segundos ou fazer de 100 a 0 em 1/10 de segundo. Ali o que estamos jogando são as acelerações. Quanto mais curtos os tempos para as mudanças de velocidade, maiores são as acelerações, maiores, portanto, as forças que estão sendo aplicadas. É por isso que nesse sistema tudo que é medido com os acelerômetros. Para quem gosta de tiro ao alvo, por exemplo, onde o máximo do jogo é atingir alguma coisa com precisão, a gente pode até traçar uma analogia. O que está fazendo esse pessoal aqui? Estão apontando exatamente onde vai bater o carro. E esse procedimento de apontar é exatamente isso, um procedimento. E eu quero insistir nesse assunto. Todos esses ensaios são válidos quando serão repetidas exatamente as distintas variantes da forma da gente poder medir cada uma dessas variáveis. Reúne-se assim um belo conjunto da mesma informação para se fazer os ensaios, para que eles sejam comparáveis entre si. E podemos destacar mais uma coisa. O mais barato que temos nesse tipo de ensaio, ao contrário do que podemos imaginar, é o carro. Eu diria que não dá nem para comparar, é descomunal a diferença de custo entre o instrumental que temos dentro dos bonecos e o carro. Mesmo se considerarmos todo o material e mão de obra que temos dentro de um carro ou na construção dele. Você quer mais informações sobre o programa? Então acesse nossa página na internet www.autotecnicatv.com.br. Lá no site teremos todas as informações sobre os programas, vídeos técnicos e respostas para as dúvidas mais frequentes. Então não saia daí porque a gente volta já já com mais Autotécnica TV, tecnologia clara e simples.